Então esse vídeo nada mais é do que um convite pra gente encontrar aquilo que a gente nasceu pra ser e fazer, encontrar a nossa essência. Hi, welcome to my room. Faz muito tempo que eu não apareço aqui nesse formato, mas Welcome to my room é uma série de vídeos que eu fazia no ano passado, onde eu convido vocês para entrar no meu quarto pra gente ter conversa entre amigas, pra gente compartilhar coisas que a gente vive, experiências dos nossos 20 e poucos anos. E o tema de hoje é muito especial porque a gente vai falar sobre aniversário, sobre se conectar com a sua essência de criança, sobre um pouco sobre autenticidade. Ano passado, o meu presente de aniversário foi criar um canal no YouTube. Então eu postei um vídeo falando sobre sonhos de infância e eu falo como criar um canal no YouTube, que foi o primeiro vídeo que eu postei, né, esse vídeo sobre sonhos de infância. Criar um canal no YouTube era a Rebeca de 22 anos dando um presente pra Rebeca de 12. Com 12 anos eu criei um canal no YouTube, eu cheguei a criar, chamava Reinventando. Eu amava, sério. Chamava Reinventando, então re de Rebeca e inventando de inventar, né? Porque eu sempre fui muito criativa. E também do reinventar, né? De fazer algo novo. Foi um canal que eu criei quando eu tinha 12 anos de idade. Gravei vídeos, nunca postei. E depois eu fui apagar esses vídeos também. Então hoje eu não tenho mais eles, porque na época eu fiquei com muita vergonha. Mas ano passado eu fiz esse vídeo, então, falando sobre sonhos de infância e falando sobre como aquele vídeo, esse primeiro vídeo que eu postei no meu canal no YouTube, que tá aqui, se você quiser dar uma olhada. Aquele vídeo era o meu presente de aniversário, sabe? Era a Rebeca de 22 anos dando um presente de aniversário pra Rebeca de 12 anos. E ao longo do ano, então, eu comecei a trabalhar como criadora de conteúdo. Hoje faz 8 meses que eu trabalho como criadora de conteúdo, que eu tenho investido nesse sonho. Ao longo desses 8 meses, criando conteúdo, eu passei pelo processo de entender o que me tornava ou o que me fazia criadora de conteúdo no âmbito da identidade. Então aqui eu não vou falar sobre um âmbito técnico, eu não vou falar sobre diplomas, sobre você ir atrás de capacitação, tudo isso é muito importante, mas esse vídeo vai ser mais focado no âmbito da identidade, ou seja, eu me entender como criadora de conteúdo, né? Então, pra mim, o que me faz ser uma criadora de conteúdo? Porque eu sempre tive muito a visão de... Sabe aquela história de, quando eu casar eu vou ser feliz? Quando eu começar a namorar eu vou ser feliz? Sabe essa história? Eu sempre tive muito isso com a criação de conteúdo. Então, quando eu fechar a parceria com uma marca, eu vou ser criadora de conteúdo. Quando a marca, né, tipo assim, me der um cupom, nossa, eu vou ser criadora de conteúdo. Ou seja, a ideia de que o cupom me tornaria criadora de conteúdo, fechar um contrato me tornaria criadora de conteúdo. E sim, para as marcas, é isso que te torna uma criadora de conteúdo. Você trabalhar com outras marcas, as marcas te enxergam como criadora de conteúdo. Mas, num âmbito pessoal, de identidade, eu fui percebendo que, na verdade, o que me tornava criadora de conteúdo era simplesmente o fato de essa ser a forma como a minha criatividade se expressava desde sempre. Oi, eu fui passear de barco e não vi nada no barco, só vi peixe. E lá tem 2 escadas, tem pipoca, hoje eu comi pipoca e não vi o golfinho. Nós se vamos na próxima, um beijo e tchau. Oi, Eu sou a... Rebeca, Tenho... 4 anos Vai. e Calma. Vai. esse é o banco do nosso futuro. Parabéns, gatinho. O meu pai, ele sempre foi muito relacionado ao audiovisual, então eu sempre tive muita noção, assim, eu sempre tive muita noção de qualidade de áudio, de boa iluminação. E eu cresci vendo o meu pai fazendo um audiovisual documental. Então, não era um audiovisual de cinema, de, vou fazer um roteiro, vou fazer a coloração do vídeo. Eu cresci vendo meu pai fazendo esse audiovisual documental, de simplesmente ligar a câmera, ligar uma filmadora, né? A gente tinha uma filmadora JVC na época. E ele ligava essa câmera e começava a filmar as coisas. Quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, meu pai, ele colocava um fundo verde na nossa sacada
e eu gravava vídeos com chroma key pra ele editar depois e mudar o fundo depois. Então esse foi o contexto que eu cresci, muito em volta desse audiovisual documental. Então eu tenho um vlog que eu gravei quando eu tinha 4 anos, muito antes de ter o nome vlog. Tem um unboxing que eu gravei no meu aniversário de 7 anos, abrindo os presentes, muito antes de ter o nome unboxing. Aí ele falou... Ah, que legal! Justo eu? Tô gravando. Então a criação de conteúdo, ela foi algo que sempre fez parte da minha vida, mas que por muito tempo eu quis negá-la. Então eu não queria ser vista como criadora de conteúdo. Eu queria, na verdade, estar o mais longe possível de as pessoas pensarem que eu era uma criadora de conteúdo. Porque ainda existe, eu acho, né? Muitos estigmas em torno do criador de conteúdo, enfim. Eu tinha muito medo do que os outros iam pensar, então até foi um dos motivos que eu apaguei tudo, né, do meu canal que eu criei quando eu tinha 12 anos. Tipo, eu tinha muita vergonha, né, eu gravava o vídeo, eu tinha muita vergonha de olhar pro vídeo, então sempre foi algo que, né, ao longo dos... Hoje eu tô com 23 menos 12 dá 11. Gente, matemática não é o meu forte, mas 11. Se eu tiver errado, eu vou corrigir na edição. Mas ao longo dos últimos 11 anos, foi algo que na verdade, 10 anos, né? Porque ano passado eu tinha 22 e foi quando eu decidi entrar, de fato, na criação de conteúdo. Então, ao longo dos últimos 10 anos, eu quis enterrar esse sonho. Eu sempre tive a criação de conteúdo como um sonho, sempre foi algo que era parte de mim, assim, mas eu queria, ao longo dos últimos 10 anos, quando eu tive ali uns 10, 12 anos, né, eu tive umas experiências que foram muito difíceis na escola, de bullying e tudo mais, então eu queria, tipo assim, enterrar esse sonho, porque eu ser criadora de conteúdo com 12 anos ia me fazer sofrer muito mais bullying do que eu já estava sofrendo. Eu tinha um esforço, assim, eu fazia de tudo pra fit in, né? Pra me encaixar ali na escola, no grupo de escola. Então, eu não queria ser diferente. Eu não queria falar, tipo assim, nossa, né? O que você quer ser quando crescer? Na época, nem era uma possibilidade, tipo, falar, eu quero ser criadora de conteúdo. Mas tinha o youtuber já, né? Tipo, eu quero ser youtuber. Então, quando me perguntavam isso, quando eu tinha 12 anos, 10, 12 anos, não era uma possibilidade falar que eu queria ser youtuber, que eu queria trabalhar com a internet. Foi algo que ficou muito enterrado por muito tempo, assim, enterrado mesmo, enterrado, assim. Eu não queria que ninguém soubesse, que ninguém imaginasse que eu gostava de internet, que eu gostava de criação de conteúdo. Justamente por isso, porque na época era algo muito diferente. Então, por muito tempo eu deixei esse sonho enterrado, por muito tempo não queria ser vista como criadora de conteúdo, e ao mesmo tempo, então tinha isso de um lado, e ao mesmo tempo do outro lado tinha uma tensão de, mas esse é meu sonho. Eu me satisfaço ali na criação de conteúdo, sabe? A minha criatividade, ela se expressa dessa forma. E não uma satisfação de, nossa, vou me satisfazer completamente, porque eu acredito que não são nas coisas que a gente faz que a gente acha satisfação. Mas a minha criatividade encontrava satisfação em criar conteúdo, em fazer vídeos. Então existia essa tensão de... Eu não quero ser criadora de conteúdo nunca na minha vida, tipo assim, eu não quero que as pessoas me vejam assim. E, por outro lado, tipo assim, esse é o meu sonho e eu preciso fazer isso, sabe? Aquele sentimento dentro de você de, cara, foi pra isso que eu nasci. Então, eu vivi pelos últimos 10 anos nessa tensão. E aí, ano passado, então, eu fiz esse vídeo falando sobre sonhos de infância e decidi me dar de presente de aniversário um canal no YouTube. Então, simplesmente criar vídeos, muito mais do que qualquer coisa material que eu poderia ter comprado. Criar um canal no YouTube e dar esse passo de coragem em direção ao que era o meu sonho desde sempre, né? Foi, assim, o presente de aniversário mais especial que eu podia me dar. Você gostou da nossa filmadora? Pra Gostei. filmar a florista no casamento. Mas mãe, eu vou mexer nessa máquina também. Em 2007, eu fui florista de um casamento, do casamento do meu tio. E foi o meu primeiro casamento que eu fui florista, então meus pais, eles estavam super animados. E aí, os meus pais compraram uma filmadora JVC. Tem até a caixa da JVC no vídeo. E aí, eu pego a JVC e começo a filmar a minha mãe arrumando o quarto. E aí, a minha mãe fala assim, a gente comprou a filmadora pra filmar você, pra gente ter memórias e tudo mais. E na minha cabeça, eu entendo que a filmadora é dos meus pais, só eles vão usar. E aí, eu falo pra
minha mãe assim, não mãe, mas eu vou usar essa máquina também. Então é muito lindo ver que desde os 4 anos eu já tinha essa aptidão pra criação de conteúdo sem saber que era uma profissão, sabe? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre como desde lá de 2007, quando eu tinha 4 anos, eu já era criadora de conteúdo. Então não foi um processo de, eu vou me tornar criadora de conteúdo porque é a profissão que tá no hype, porque é uma profissão que paga muito bem, porque é uma profissão que, nossa, tipo, vai me deixar famosa. Não é isso, sabe? Eu já sou uma criadora de conteúdo. Então, o processo aqui, ele não é, eu vejo que tem uma profissão que tá super hypada, que paga super bem, então eu vou me tornar isso. Não, é um processo inverso. Eu sou isso. Eu sou criadora de conteúdo desde os meus 4 anos de idade, então eu só preciso tomar coragem para step into it. Hoje, muita gente quer ser criador de conteúdo, né? E a forma como eu vejo, assim, que o mundo funciona é como se fosse um grande quebra-cabeça. Então, se você já montou quebra-cabeça, você sabe que existem algumas peças que são parecidas, mas que se você tentar encaixar ela no lugar que não é dela, ela não vai encaixar e o quebra-cabeça ele não vai ser finalizado. Então, a peça pode ser muito parecida, mas tem um cortezinho ali do laser que quando você vai encaixar, ela não encaixa naquele lugar que você acha que é pra ela ser encaixada. E tem uma outra peça ali no bolo embaralhado, né, que vai encaixar ali perfeitamente, sem fazer aquela força, sabe? Sabe quando você tá montando quebra-cabeça? Eu montei quebra-cabeça recentemente, por isso que eu tenho essa sensação tão clara, assim. Sabe quando você tá montando um quebra-cabeça e aí você, tipo assim, nossa, não, mas tem que ser essa peça aqui, aí você tenta encaixar e você vê que, tipo assim, não é essa peça, você só tá fazendo aquela peça caber naquele lugar. Eu acredito muito que a gente, todos nós, né, somos peças de quebra-cabeça, de um único quebra-cabeça que está sendo montado. E que cada um ali vai cumprir um papel específico, vai cumprir uma função específica nesse quebra-cabeça, né? Vai ser uma parte daquela imagem que está sendo formada. E às vezes a gente tenta muito ser a peça que a outra pessoa tá sendo. Só que se eu tô tentando ser a peça que a outra pessoa tá sendo, vai ficar um buraco vazio no quebra-cabeça, entende? Esse vídeo, ele não é especificamente um incentivo pra você começar a criar conteúdo ou pra você criar um canal no YouTube. Não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo desse vídeo aqui é você se conectar com aquilo que você nasceu pra fazer, com aquilo que você foi criado pra fazer, com aquilo que eu sei que eu preciso fazer isso aqui, sabe? Seja criação de conteúdo, seja se tornar um médico, seja se tornar um advogado, seja, enfim, se expressar de forma criativa em qualquer outra área, então na escrita, nas artes, sabe? Na arte plástica. Eu acredito muito que a gente quando criança carrega a nossa essência de fato. Como eu tava compartilhando, né? Desde os 4 até os 10 eu criava super conteúdo, eu amava fazer isso. E aí ali com 12, né? 10, 12 eu tive uma experiência que, tipo, shut it down, sabe? Tipo, que completamente desligou tudo aquilo, todo aquele sonho que me fez ficar, assim, traumatizada de não querer aquilo nunca na minha vida. E aí, com o tempo, teve um processo de cura, de não, tipo assim, eu não vou deixar o medo do que as pessoas vão pensar, eu não vou deixar a vergonha parar aquilo que eu sei que eu nasci pra fazer. Então foi muito lindo encontrar esses vídeos na semana do meu aniversário e enxergar que a Rebeca que eu sou hoje é a mesma essência da Rebeca de 19 anos atrás. Então, óbvio que a gente amadurece, né? Tem muita maturidade envolvida no processo de crescimento. A gente aprende muita coisa. Mas em essência, e especialmente a essência criativa aqui, eu vejo que eu já era a mesma pessoa que eu sou hoje, sabe? É uma essência que foi sendo construída, mas a essência, o cerne daquilo continuou o mesmo. E por que eu acho isso tão importante de ser falado? Porque hoje, a geração Z, a gente fala muito sobre autenticidade. E eu acredito que a autenticidade é você ser exatamente quem você é. E parece que a gente, como geração, criou um conceito e uma estética do que é autenticidade. Então, se você tira uma foto desse jeito, se você se veste de outro jeito, se você se encaixa naquilo que a gente criou como autenticidade, como a definição de autêntico, aí você é autêntico. Mas esse não é o significado da palavra autêntico. Autenticidade é você ser exatamente quem você nasceu para ser. Então, a autenticidade não é uma estética. Tipo, às vezes a gente tá ali rolando feed e aí a gente olha uma foto e a gente fala assim, nossa, que foto autêntica. Mas é uma foto autêntica ou é uma foto que se encaixa no que a gente, como geração Z, definiu como autêntico?
Entende? Porque o autêntico, ele virou uma estética, ele virou um aesthetic. Então eu vejo uma foto, eu sei que aquela foto vai ser considerada autêntica. Mas eu trago isso da nossa criança interior porque hoje eu vejo que tudo o que eu sou hoje, eu já era há 19 anos atrás. E eu acho que isso é autenticidade. Então é óbvio que no caminho existe um processo, né, da gente se encontrar de fato. Então, tipo, teve momentos. E aqui, vou trazer um outro ponto sobre influência, porque a gente vai sim ser influenciado. Eu não tô falando que você não pode ser influenciado, que uma pessoa autêntica nunca é influenciada. Não é isso. Porque a forma como a nossa sociedade funciona é por relações humanas. Então, eu vou sim ser influenciado e eu vou influenciar pessoas à minha volta. O ponto não é esse. O ponto é a gente ficar querendo ser um Ctrl-C, Ctrl-V de todo mundo. Seria muita hipocrisia da minha parte eu vir aqui e falar assim, nossa, não sejam influenciados, porque é literalmente o meu trabalho, influenciar pessoas para coisas boas, graças a Deus. O ponto não é você ser influenciado ou não, mas é você ser influenciado e pegar essa influência e aplicar no seu dia a dia, na sua rotina, no seu perfil, na sua personalidade. Então hoje eu olho pra Rebeca de 19 anos atrás e eu vejo que é a mesma pessoa, é a mesma essência, sabe? E existiu ali o processo, né, de eu entender o meu estilo, por exemplo, porque as roupas que eu visto hoje não são as mesmas roupas que a Rebeca de 19 anos atrás vestia. Tipo, antes eu usava muito mais cor, eu usava desenho infantil, e eu não vou usar, óbvio, cor eu continuo usando, mas por mais que eu não esteja de cor aqui, eu continuo usando cor. Mas menos também. Mas enfim, não é esse o ponto. Eu não continuo usando desenho infantil, por exemplo, uma camiseta da Polly. Você pode continuar usando. Tipo, tem gente que continua usando uma camiseta da Polly, uma camiseta da Hello Kitty. Mas eu não. Tipo, eu encontrei o meu estilo em outra área. Mas, por exemplo, eu continuo amando rosa. Eu continuo amando ser uma princesa, por exemplo. Eu me acho uma princesa, gente. Quem está perto de mim vê que eu vivo como se eu fosse uma princesa. Eu continuo sendo uma pessoa super criativa, de desenho, de escrita, de dança, sabe? Tem uns vídeos meus dançando que eu falo assim, gente, a pessoa, ela nunca teve vergonha da câmera. Tipo assim, foi um período ali de 10 anos, quando eu tinha 12 até os 22, que eu desenvolvi uma vergonha da câmera por conta de um trauma, mas quando você volta lá atrás, tipo, eu tenho umas fotos que eu olho e eu falo assim, gente, ela realmente não tinha a menor vergonha da câmera, sabe? Tipo, sabe aquelas pessoas, aquelas crianças que são camera shy, que tem, tipo assim, aponta uma câmera pra criança, a criança fecha a cara assim. Tipo, não quero foto. Gente, eu era zero essa pessoa. A gente, obviamente, cresce e muda, né? O nosso estilo vai mudar, nosso gosto pessoal vai mudar, os filmes que a gente assiste, tudo isso vai mudar. Mas a nossa essência, ela precisa continuar a mesma, porque é isso que é autenticidade. Então, passos práticos, vai. Acho que comece olhando as suas fotos de infância. Eu tenho um álbum, deixa eu pegar, peraí. Eu tenho esse álbum aqui. Ops, tem até umas fotos soltas. Eu tenho esse álbum que eu peguei. Os meus pais, eles sempre foram muito da fotografia, né? E aí eu tenho esse álbum, que são várias fotos minhas quando eu era pequena. E todas as fotos aqui tem alguma coisa. É tipo o meu álbum. Se eu esquecer quem eu sou, eu pego esse álbum e eu olho essas fotos, porque são fotos muito Rebeca. Por exemplo, eu na praia. Eu sempre amei praia. Foi onde eu aprendi a andar. Então, isso, né, aqui, eu aprendendo a andar na praia. Eu super fashionista na praia também. Tipo assim, tem várias fotos aqui que são looks diferentes, looks divertidos. Tem essa daqui que eu amo essa foto, gente. Eu na fazenda, com, sei lá, quantos anos eu tinha? 2004? Eu tinha 1 ano e pouco. Mas eu na fazenda, tirando o leite da vaca, de vestido. Eu pintando, uma coisa nada a ver com nada. Tipo assim, nada a ver com nada que eu tô pintando aqui. Mas eu tenho esse álbum que são fotos que refletem a minha essência, sabe? Quando eu esqueço quem eu sou, de fato, em essência, que eu fico assim, nossa, eu estou me comparando muito, eu tô copiando muito o que outras pessoas estão fazendo ou estão falando. Se eu sinto que eu tô meio assim, tipo, acho que perdi um pouco da essência da Rebeca, eu volto aqui e eu vejo essas fotos. Tem algumas outras fotos soltas também, minhas pintando um quadro desde novinha. Eu com um look todo rosa. Gente, isso aqui é muito Rebeca. O look todo rosa. E eu que escolhia minhas roupas quando eu era criança.
que os meus pais sempre deixaram eu me expressar dessa forma criativa através da moda. Enfim, acho que uma forma muito prática é você começar a olhar suas fotos de infância, sabe? Quem você era quando criança. Porque isso revela muito sobre a nossa essência, sabe? Não é uma questão de, eu quero ser alguma coisa, mas é quem você já é. Sabe? Encontra quem você já é. Porque a criança, ela tem essa questão pura, né? De tipo assim, não tá nem aí o que os outros vão pensar. A criança fala a primeira coisa que vem na cabeça. A criança, ela faz a primeira coisa que vem na cabeça também. Então, óbvio que os nossos pais, eles vão colocando limites, né? Pra gente aprender a conviver em sociedade. Mas a criança, ela tem essa questão muito pura de tipo assim, isso aqui é quem eu sou, isso aqui é o que eu penso e eu vou falar, sabe? Então, comece olhando as suas fotos de criança. Recomendo muito fazer um álbum, né, tipo um álbum pra você olhar essas fotos quando você precisar, assim, sentir que você precisa se reconectar. Gente, essa aqui é uma das minhas favoritas também. Eu toda de rosa, o meu look é inteiro rosa, e eu estou no bichinho rosa também, que é total monocromática. Eu amava o monocromático quando eu era criança. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, compartilha com uma amiga, compartilha com a sua melhor amiga e vão conversar vocês duas também sobre isso. Recentemente eu tava conversando exatamente sobre isso com uma amiga, então ela viu o preview que eu fiz desse vídeo e soltei lá no Instagram. E ela veio me chamar no WhatsApp falando que assistir aquele vídeo fez com que ela se reconectasse muito mais com quem ela era quando criança, então olhar para as coisas que ela fazia, e é muito legal porque isso desenvolve uma amizade que eu enxergo a pessoa como ela realmente é, com aquilo que ela nasceu para fazer, e a pessoa também me enxerga dessa forma, e a gente consegue ter uma amizade saudável que cada uma tá impulsionando a uma outra, e não existe comparação, não existe cópia, então a gente impulsiona as nossas amigas também a fazerem aquilo que elas nasceram pra fazer. É isso, se você quiser acompanhar mais coisas do meu dia a dia, o meu Instagram é @rebec.kaguiar. E nós nos vemos no próximo vídeo. Nós se vamos na próxima. Um beijo e tchau.